Conexão Unicinos. Apoio Monjoá. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é terça-feira, 13 de agosto. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Acidente da TAM. Na última semana foi dado início ao julgamento dos acusados do desastre com o Airbus no aeroporto de Congonhas, que já completa 6 anos. No programa de hoje vamos falar sobre as investigações e a situação das famílias que lutam por justiça. Você acompanha também uma entrevista sobre o documentário Céu dos Girassóis, produzido por estudantes do curso de jornalismo aqui da Unicinos, que fala sobre formas de superação de grandes tragédias, entre elas o acidente da TAM. E tem ainda a previsão do tempo para quarta-feira no Vale dos Sinos e em todo o estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista da Unicinos FM. Eu sou Vanessa Ores, jornalista da TV Unicinos. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. No dia 17 de julho de 2007, 199 pessoas perderam a vida no maior acidente aéreo do Brasil. O voo JJ 354 da TAM saiu de Porto Alegre com destino a São Paulo e na chegada ao aeroporto de Congonhas, o avião não conseguiu parar e atravessou a Avenida Washington Luiz, colidindo com um prédio. E somente na última semana, 6 anos depois do acidente, iniciaram os trabalhos de julgamento. E é para falarmos mais sobre esse assunto, também sobre o desafio da superação dos familiares das vítimas, que recebemos aqui no estúdio Francis Beck, que é professor de Direito Penal aqui da Unicinos, também com a gente Dário Scott, que é presidente da AFAVITAM, a Associação dos Familiares das Vítimas do Voo da TAM, e ainda a psicóloga Karina Polido, que é especialista em teoria, pesquisa e intervenção em luto. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Conexão. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, professor, primeiro a gente gostaria de entender por que depois de tanto tempo, 6 anos, é que começa agora o julgamento. Bom, é um tipo de processo que ele é um processo incomum, né? Pela tragédia, pelo número de vítimas, pela complexidade também do fato. É uma situação em que a falha humana do equipamento em si, ou melhor, a falha humana, desculpa, do piloto, pela própria morte do piloto, haveria uma extinção da punibilidade, o que se faz é que se tem que buscar responsáveis do lado de fora, ou seja, pessoas vinculadas, ou a empresa, ou o controle de segurança do tráfego, e é uma prova, assim, digamos, um pouquinho mais complicada. Foram várias perícias, foram vários levantamentos, foi uma instrução nessa fase pré-processual que talvez tenha demorado porque foi necessário, mas pelo menos acabou resultando numa denúncia, né, por culpa a denúncia, mas sim uma denúncia culposa. E agora se espera, a previsão é que iniciando o julgamento agora, iniciando a busca processual, se tenha uma decisão talvez até 2014, talvez seja um pouco otimista, mas 2014, 2015, mas o que eu posso dizer é que com certeza uma decisão final no processo criminal ainda vai demorar bastante tempo. Bom, Dário, você esteve na última semana acompanhando esses primeiros depoimentos, né? Conta pra gente como é que foi esse momento. Sim, Steve. Eu só queria... Eu discordo um pouquinho dessa questão da culpa do erro dos pilotos, né? Isso é uma questão que toda investigação... Nós acompanhamos a investigação desde o início e uma das questões é que não se ficou comprovado que a posição estava assimétrica dos manetes. O que existe é um registro de computador, que o computador acelerou uma turbina, que era aquela turbina que deveria estar travada. Mas a posição física dos manetes não foi comprovada de que se o piloto fez o procedimento certo ou não. E aí eu digo o seguinte, essa tragédia, pelo que eu acompanhei dos depoimentos, poderia ter acontecido no dia 16, né? Ouvindo o comandante e o copiloto dele, que quase não pararam essa mesma aeronave no dia anterior no aeroporto. Realmente, o copiloto não voa mais, teve um descolamento de retina, acho, de fundo nervoso, né, palavras dele, 26 anos, ele nunca passou por aquilo na vida dele. Então, realmente, isso me marcou muito, estando lá dentro, ouvindo os depoimentos, e a busca, né, que nós estamos buscando, e essa responsabilidade que o Ministério Público apontou, essas 3 pessoas que foram denunciadas, na realidade é porque o crime é de atentado, né? Ou seja, poderia ter ocorrido no dia anterior. Aquelas pessoas também foram vítimas de atentado. Só não estão sendo processados porque não teve o resultado morte, que foi o que levou a 199 pessoas no dia 17. Então, eu acho que é importante que esse julgamento tenha, sim, uma punição exemplar para os réus, em si, comprovando, e aquilo que eu tenho acompanhado das audiências, se comprova aquilo que já estavam nos depoimentos levantados junto à investigação policial,
Então, realmente, é o que nós esperamos como familiar e como cidadão, né, que realmente a justiça seja feita. E, Karina, como fica, então, para a família, né, para os familiares das vítimas, né, todo esse tempo, né, essa demora, digamos, para que se tenha justiça? É algo que deixa ali, né? Não que as pessoas não sigam suas vidas, cada uma com sua dor e do jeito que consegue, mas fica sempre aquilo em aberto, né? Aquele assunto que não foi resolvido. Essa espera por justiça, né? Por uma conclusão, enfim, a responsabilização pelo que aconteceu é algo que torna-se uma necessidade para dar sentido ao que aconteceu, né? E justamente para evitar que isso aconteça de novo, enfim, que outras pessoas passem por isso. Eu imagino que esse seja o sentimento também, já que, infelizmente, né, independentemente do que aconteça nesse resultado todo, não traz de volta, né, as pessoas que foram. O próprio professor Dário pode dar também seu depoimento sobre isso, né? Sobre essa espera também. A professora, o senhor perdeu uma filha no acidente, Sim, né? Na época do acidente era minha filha única, né? E como disse ela, você tem que achar uma forma de seguir vivendo, né? Quando a nossa vida girava em torno da nossa filha, né? Quando se tem um filho, você vive em função deles. Realmente isso foi tirado, arrancado da nossa vida de uma forma brutal e realmente a gente perdeu um pouco o rumo, né? Eu me entreguei a essa questão de, em primeiro momento, identificação. Eu queria identificar o que encontraram na minha filha. E realmente foi um trabalho exemplar do IML de São Paulo, o que eles conseguiram. E, infelizmente, 4 vítimas não puderam ter vamos dizer, passar essa etapa, né? É difícil, né? Imaginar que não consegui achar um mínimo pedacinho do que fosse. Foram realmente cremados totalmente, integralmente naquele local. E de lá para cá, essa busca de o que ocasionou. Esse avião não deveria ter descido lá, aquele aeroporto deveria estar fechado até as obras estarem concluídas. Foi realmente uma irresponsabilidade abrir o aeroporto, então aí sim tem crime, né? E uma irresponsabilidade muito grande da companhia aérea de mandar uma aeronave para lá, tendo já comandante seu reportado um perigo tremendo com aquela aeronave. O que a gente espera realmente é o desfecho. A gente sabe que a caminhada é longa, né? Nós estamos em primeira instância no Tribunal Federal de São Paulo e havendo realmente a sentença para os réus, eles vão recorrer e isso vai se estender por um longo tempo ainda. Bom, a gente sabe que parte desses depoimentos foram realizados na última semana e também foi dividido em 2 momentos, na verdade, né? De acusação e de defesa, né, professor? Por que isso aconteceu? É que, na verdade, tem algumas precatórias nesse processo que testemunhas serão ouvidos de outra comarca. Então, necessariamente, se houve primeiro testemunho de acusação, depois testemunho de defesa. Se há precatórias, tem que pedir uma carta precatória. Agora tem a possibilidade de videoconferência nesse processo também, que eles vão utilizar. Mas faz parte, inevitavelmente. Cada réu ele pode rolar até 8 testemunhas. Então, eu não conheço detalhes do processo, mas acredito que cada um deve ter rolado as 8 testemunhas para fazer até levar esse processo o máximo de tempo possível, o que faz com que, sendo uma estratégia de defesa, nesse tipo de caso especificamente, se não for buscar uma absolvição, buscar uma prescrição. Quem sabe que sempre acaba sendo uma estratégia de defesa. Então, a ideia é sempre a defesa demorar o máximo possível. Não que seja uma estratégia específica, mas sempre se use de todos os recursos inerentes para poder esse processo levar a uma tramitação o mais demorada. Ok, então, Bom Conexão faz agora um rápido intervalo e na volta a gente continua com esse assunto. Não sai daí, nós já voltamos aqui no Conexão.